Boa tarde a todos sejam muito bem-vindos a mais um evento aí da PI Brasil. Vamos deixar aqui os colegas que se inscreveram começarem a entrar. Hoje nós tivemos aí algumas dificuldades aí com referência ao tempo aí, aqueles que estão em São Paulo, que enfrentaram aí uma chuvarada e nós aqui passamos alguns momentos de emoção porque ficamos sem energia, mas felizmente foi restabelecido e podemos aí dar abertura aí ao nosso evento na hora programada, né? Bom, eu então queria, para quem não me conhece, eu sou Silas Anchieta, eu trabalho para a PI Brasil e a PI Brasil é um capítulo da organização Profibus International, né? E é uma organização que desenvolve as tecnologias que vocês podem ver aí, o Profinet, o Profibus, IOLink, ProfSafe, enfim, uma série de tecnologias que constam aqui no rodapé da página, né? E também o protocolo tecnologia ASI Interface também, muito embora seja uma tecnologia ligada a uma outra associação na Alemanha, né? Mas ela aqui no Brasil é promovida também aqui no âmbito da PI Brasil. A PI Brasil é um capítulo international, cuja sede é na Alemanha, né? Então, todo o desenvolvimento dessas tecnologias ocorre a partir do Profibus International na Alemanha. E aqui a PI Brasil é um dessas organizações regionais que tem essa responsabilidade de promover aqui no âmbito do Brasil a tecnologia. Uma associação formada por empresas e também por alguns associados individuais, né? Mas que tem a responsabilidade de desenvolver esse trabalho. Bom, mais uma vez, em nome da PI Brasil, eu queria dar as boas-vindas a todos, né? Então, estamos aí para iniciar o webinar de requisitos funcionais de cybersecurity, protocolos de tempo real em tempos da indústria 4.0. Né? O importante lembrá-los que o evento ele é gravado, né? E que todos estão cientes de que haverá o compartilhamento das informações e que forem registradas na gravação do áudio. Perfeito? Eu queria aproveitar aqui para já divulgar, agora no mês de fevereiro ainda, nós vamos ter um outro webinar, justamente sobre a tecnologia ASI, né? Como a tecnologia ASI pode contribuir com a indústria da mineração, né? Esse evento, então, ocorre dia 25 de fevereiro e com início previsto para as 10 horas da manhã, né? E o palestrante será o Vinícius Lopardo, que é o nosso diretor de tecnologia ASI, né? E é um gerente de marketing na IFM, ele que vai estar conosco nesse dia. Bom, e então, voltando aqui para o nosso evento de hoje, eu queria lembrá-los que o nosso evento ele conta com a participação dos palestrantes, o professor Alexandre Baratella, professor e PhD, né, coordenador dos cursos de graduação em Engenharia de Controle e Automação
da Engenharia Elétrica e Tecnologia de Automação Industrial, e é também coordenador da pós-graduação e especialização em Indústria 4.0 no INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações, né? E também o professor Baratella também é coordenador do PICC-PITC. Para quem não conhece essa sopinha de letras, PICC é o Centro de Competência Certificado Profibus Profinet e Centro de Treinamento Certificado Profibus Profinet, né? Então, lá onde é o braço tecnológico da associação, e é um dos locais onde são oferecidos os treinamentos da PI Brasil, né? E, junto com o professor Baratella, o nosso colega, o professor especialista, o João Pedro Magalhães, né? Ele é professor especialista de redes industriais, né? E é instrutor também nos cursos, né, que são ministrados da tecnologia, sobretudo da tecnologia Profibus Profinet, né, dentro do PICC e PITC do INATEL, né. Eu queria desejar que vocês tenham um bom evento, né, dizer que nós vamos capturar aqui as perguntas, né. No momento oportuno, a gente vai responder essas perguntas, né? Na medida do possível, a gente já vai tentando respondê-las, né? E eu já queria, nesse instante, então, passar a palavra para o professor Baratella, né? Ele vai estar aí fazendo a apresentação, comentando um comentário inicial, né? E, mais uma vez, desejar um bom evento a todos. E, no final, a gente volta, então, a conversar sobre a questão de perguntas e respostas. Baratella, com você aí, por favor. Muito obrigado, Silas. Boa tarde a todos. Obrigado, João, também, aqui, que está com a gente. Obrigado à associação por ceder esse espaço aí para a gente falar de um tema bem atual, um tema que, no ano de 2020, se potencializou mais ainda, que é a questão da cibersegurança, né? Então, agradeço imensamente a associação aí pelo espaço, tá? Vou fazer uma breve introdução e depois o João vai dar andamento aqui na apresentação e se apresenta. Então, eu sou o professor Alexandre Baratella, né, mais conhecido como professor Baratella, aqui do INATEL. O INATEL, ele é uma instituição aqui, uma universidade, né, uma instituição de ensino, onde a gente tem, né, tanto graduação quanto pós-graduação, a parte de serviços também, enfim, tá? É bem reconhecido já nacionalmente, até mundialmente, né? Para começar nosso assunto, eu estou aqui no nosso laboratório de Indústria 4.0 e atrás de mim aqui tem um sistema de automação, né, que é um controle de nível e vazão. Então, a gente tem toda a parte de automação aqui na planta, vamos dizer assim, né, com sensores de vazão, de nível, inversor de frequência, CLP, rede, enfim, a parte de automação industrial. E essa planta, ela pode ser acessada de forma remota por um aplicativo que a gente desenvolveu de qualquer lugar, né, onde você estiver. Então, você pode acessar o sistema, né, usando o aplicativo, né, onde você desejar. E, obviamente, que todo esse tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, ele está atrelado justamente a essa questão de acesso ou os requisitos funcionais, né, para você acessar informações de sistemas de automação, né? Então, seja aqui no nosso caso uma planta de nível vazão, seja qualquer tipo de planta que for. Eu disse que esse tema está muito na moda porque com toda a pandemia aí que nós tivemos, né, estamos tendo, né, os sistemas cyberfísicos eles se potencializaram ainda mais do ano passado para cá. Então, esse tema aqui, ele se tornou um tema muito relevante, né, e de fundamental aí, interesse das pessoas, tá?
Eu vou passar a palavra agora para o professor João Paulo, ele vai, para o João Pedro, desculpa, ele vai dar andamento aqui na apresentação e no final a gente conversa um pouquinho mais. Obrigado, João. Obrigado, professor. Obrigado, Silas. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder comentar sobre esse assunto tão atual no segmento de automação, no segmento da industrial. Bom, nessa tarde de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto atual de indústria 4.0, falar um pouquinho sobre a motivação e os conceitos que estão sendo inseridos agora em processo industrial, e depois a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase na cibersegurança e como que a cibersegurança está sendo inserida no mundo do Profinet, utilizando o Profinet como nosso exemplo de protocolo. E dentro do Profinet, a gente vai conversar sobre os conceitos de segurança, os conceitos de uma comunicação segura. Esses conceitos eles vão definir as classes de segurança que uma aplicação de processo industrial ela vai passar a ter. E depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de certificados. Como que pode ser feito, por exemplo, a inicialização de um sistema, a troca de dados de um sistema. Como referência para esse webinar, eu utilizei basicamente 3 referências principais. A primeira referência é a página da Associação Profibus International, que trata sobre o Profinet Security. E aqui eu coloquei embaixo um link para vocês, depois a apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Então vai ter um link ali pronto, é só clicar nesse link que vocês vão direto para essa página. E também no site da Associação Profibus International tem 2 documentos. O primeiro documento são as extensões de segurança para o Profinet, que é um white paper feito pela PI. Esse white paper ele foi lançado dia 12 de fevereiro de 2019, então amanhã ele faz 2 anos. E a partir desse white paper foi determinado as classes de segurança. E a primeira classe de segurança, que é a classe de segurança 1, daqui a pouco a gente vai ver sobre as outras classes de segurança também, as especificações foram lançadas no segundo semestre do ano passado. Então é um assunto bem atual sobre a comunicação industrial. E para contextualizar tudo que a gente vai falar hoje, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Esse vídeo foi retirado direto do site da associação. E nesse vídeo ele mostra de forma breve um pouquinho sobre tudo que a gente vai conversar no decorrer dessa tarde.
Bom, então nesse vídeo, nós visualizamos os conceitos de disponibilidade, a gente visualizou os conceitos de confidencialidade, integridade, autenticação e autorização. Então, esses conceitos que foram mostrados nesse vídeo, eles vão ser explanados agora com um pouco mais de detalhe no decorrer desse webinar. E qual que é o momento que a gente está vivendo hoje na indústria? Muitos têm falado sobre a quarta revolução industrial, não somente no campo da automação, mas também no campo da computação e o campo das telecomunicações. Muitos têm falado também de como essas tecnologias de computação e telecomunicações elas vão ser inseridas no ambiente industrial. Então, a quarta revolução industrial ela pode ser considerada o tema quente no momento. E essa revolução industrial ela está muito relacionada com a informação e com a digitalização. Atualmente, existe um grande volume de dados na indústria. E com a utilização de outros conceitos, como, por exemplo, a internet das coisas e o conceito de Big Data, mais volume ainda de dados vão ser gerados no campo industrial. Só que, segundo a Associação Profibus International, 90% dos dados eles não estão sendo utilizados para trazer informação relevante para o processo. Muito dado é capturado, mas pouco dado é analisado e transformado em informação. Porque o dado por si só, ele não traz nenhuma relevância para a gente. O dado, ele só se torna relevante se a gente relacionar esse dado com algum aspecto do nosso processo e transformando esse dado em informação. Então, quando a gente tem a informação dentro do processo, a gente tem valor. Enquanto a gente tem o dado, a gente não tem nenhum tipo de valor adicionado, agregado na nossa planta industrial. E quando a gente fala de grande volume de dados, de grande volume de acesso, a gente precisa pensar em algumas perguntas, em algumas indagações. A primeira, se a gente tem um grande volume de dados e pouco volume de informação, como que a gente transforma dados em informação? Como que a gente dá valor para esses dados que estão sendo gerados, esses dados que estão sendo capturados? A segunda grande pergunta é como eu garanto que a solução que eu vou escolher, que o protocolo que eu vou implementar, que os dispositivos que eu vou inserir no meu processo, como que eu garanto que toda a solução escolhida, ela é o que a gente chama de future proof. Ela é a prova do futuro. Significa que no futuro, à medida que a tecnologia ela vai evoluindo, eu não vou perder o investimento, eu não vou perder o capex que eu inseri no meu processo. Como que eu garanto que eu vou ter esse orçamento protegido? E também que eu vou estar sempre na vanguarda também da utilização de tecnologia. Como que eu uno esses dois mundos? E a terceira grande pergunta é como que eu vou proteger essa aplicação do mundo exterior? Porque agora também no nosso cenário de pandemia, a gente tem muito acesso remoto, a gente tem muito tráfego de informação para ambientes fora da organização. E como que eu protejo a minha planta, como que eu protejo a minha aplicação do mundo exterior, seja no envio de dados, seja no recebimento de dados e também no recebimento de um acesso remoto. E quais são os conceitos, então, que vão ser utilizados para responder essas perguntas? A gente precisa de um sistema de comunicação vertical, porque quando a gente fala de automação, nos últimos anos a gente tem sempre aquela pirâmide muito bem estruturada. Nível 1 é instrumento de campo, nível 2 controle, nível 3 o supervisório, o SCADA, nível 4 gerenciamento de planta e nível 5 gerenciamento empresarial. A gente tem isso muito bem estruturado. Como que a gente quebra essa estruturação e deixa a comunicação muito mais fluida? Aí aqui eu coloquei um exemplo de a integração, por exemplo, Profinet e OPC-UA. Outro conceito também relacionado à comunicação vertical, e esse é um dos conceitos mais importantes que está sendo inserido, é o conceito de redes sensitivas ao tempo, o conceito de TSN. O TSN, à medida que a gente for avançando na nossa apresentação, a gente vai ver que o TSN ele é muito especial para garantir disponibilidade dos recursos de rede. Porque com o TSN, a gente consegue garantir sincronização entre os dispositivos que estão nessas camadas da pirâmide, camadas diferentes da pirâmide, a gente consegue sincronizar todos eles, e a gente também consegue priorizar e fazer o agendamento de toda a comunicação
para garantir que os recursos de rede estão sendo alocados de maneira otimizada e que informações críticas que são trafegadas tenham sempre prioridade de transmissão sobre aquelas informações não críticas. E com tudo isso sincronizado, a gente consegue garantir essa prioridade. Falando um pouquinho sobre a comunicação I/O, o Silas, ele comentou na abertura desse webinar que nas próximas semanas a gente vai ter já um evento relacionado à ASI 5. Relacionado à ASI e a evolução agora do ASI é o ASI 5. Então, na comunicação I/O, para gerar esses dados, aqui eu coloquei exemplo de 2 protocolos que a gente pode utilizar, que são apoiados pela Associação Profibus International no Brasil, que é o IO-Link e que é também o ASI 5. Então, esses protocolos eles serão temas de eventos futuros fornecidos pela associação. E para proteger toda essa cadeia, a gente precisa de cibersegurança e a gente vai utilizar o Profinet hoje como exemplo para tratar desses conceitos de cibersegurança. Quais são os conceitos que a gente tem envolvidos em uma comunicação segura? A gente tem basicamente 5 conceitos. O primeiro conceito é o conceito de disponibilidade. O que seria a disponibilidade? É a habilidade de um sistema ou de um processo de realizar todas as tarefas que são requeridas a esse sistema de maneira satisfatória. Esse sistema ele tem que estar sempre disponível para fazer determinado processo. Esse sistema ele não pode ser desligado sem a devida ordem. E a disponibilidade ela é uma característica que vai ter maior peso hoje em cálculo de OE, por exemplo. A eficiência geral de processo, a eficiência geral de máquina, ela leva em consideração, com um peso muito grande, a disponibilidade. Então, a disponibilidade é o primeiro conceito que a gente tem que ter dentro de uma comunicação segura. O segundo é a integridade. A integridade ela está relacionada aos dados. Os dados que trafegam em uma rede, eles precisam ser verdadeiros. Se um dispositivo ele manda um dado para o dispositivo receptor, esse dado ele não pode ser manipulado no meio do caminho. Um elemento malicioso ele não pode manipular nem alterar o conteúdo de um pacote que está sendo trafegado na rede. Já o terceiro conceito é o conceito de autenticidade. A autenticidade ela está relacionada à identidade de um elemento de rede industrial dentro de um sistema. Todo equipamento ele precisa ser identificado e essa identificação ela garante que durante a comunicação os dados trafegados eles são enviados por uma fonte segura. Ele garante que a fonte daquele dado ela é autêntica, ela não teve nenhum tipo de violação. O quarto conceito é a autorização. A autorização ela é a garantia de que o acesso é feito somente por pessoas ou os equipamentos que possuem permissão para fazer tal acesso. E outra característica que pode estar ligada à autorização é o registro das ações tomadas por cada elemento de rede, seja esse elemento humano ou seja uma máquina. E o quinto e último conceito é a confidencialidade. A confidencialidade ela é a garantia que a informação que está sendo trafegada na rede ela está acessível somente aos elementos determinados para aquela comunicação, que se caso acontecer um problema e essa informação ela for capturada por terceiros, a criptografia garante que essa informação não vai ser absorvida, que essa informação ela não vai ser lida por esse elemento malicioso, por esse terceiro. Aí a gente pode conversar agora qual que é a relevância desses conceitos para o Profinet. Vamos ver cada um deles. A disponibilidade. A disponibilidade ela tem uma relevância alta. Mas por que ela tem uma relevância alta? Existem 2 momentos para a gente pensar na disponibilidade. O momento 1, primeiro momento, é o estabelecimento da relação de aplicação. É o startup do nosso processo. Nesse ponto, a rede precisa estar livre de interferência para os dispositivos serem parametrizados. E uma vez que esses dispositivos forem parametrizados, a gente passa para o momento 2, que é a proteção dos recursos da rede. Por exemplo, largura de banda. Todos os dados do processo, todos os recursos para trafegar esses dados, registro, alarme, ele tem que ter sempre prioridade sobre outros tipos de comunicação não críticos.
Então, quando a gente faz a integração TI/TA, tecnologia de informação, com tecnologia de automação, a gente tem que garantir sempre a criticidade dos dados, que os dados críticos tenham sempre prioridade sobre dados não críticos. A gente tem que ter janelas da transmissão sempre com os recursos alocados para a transmissão com maior criticidade. E nisso o TSN ele entra para ajudar as redes a terem a disponibilidade alta, ou até muito alta. A integridade, qual que é a relevância que ela tem? A integridade ela também tem uma relevância alta. A integridade no chão de fábrica, conforme eu falei, ela está diretamente ligada aos dados e à manipulação das variáveis. O sinal de atuação ele não pode ser mal interpretado. O que significa isso? Ele não pode ter nenhuma alteração durante o percurso que ele faz na rede. E o mesmo acontece também com a supressão de alarme. Porque uma vez que a gente viola a integridade de uma rede, todo o comportamento do sistema ele não é garantido mais. A gente perde a garantia de comportamento do sistema. E o terceiro conceito, a autenticidade, também tem uma relevância alta. Porque todo elemento ele vai precisar de uma identificação. A gente tem que garantir que a fonte do dado, que depois vai ser transformada em informação, que a fonte do dado ela seja segura. Que todo dado trafegado na rede, ele parte de uma fonte segura. Então isso também tem uma relevância alta. E a autorização? A autorização ela também tem uma relevância alta. Por que ela tem uma relevância alta? Algumas empresas de cibersegurança fizeram um estudo, esse estudo foi lançado no ano passado, que a primeira causa de maior ataque na indústria são os equipamentos, são os recursos computacionais utilizados por pessoas. Por exemplo, o meu notebook aqui que eu estou utilizando para fazer essa transmissão, para exibir essa apresentação. Quando eu vou utilizar esse notebook para fazer o monitoramento de uma rede, às vezes o elemento que vai fazer o ataque na rede industrial, ele está dentro do meu notebook. Quando eu plugo um pendrive, quando eu acesso meu e-mail e sem querer eu clico em um phishing, alguma coisa assim. Então a autorização ela tem uma relevância alta, porque é muito comum em rede industrial, quando a gente vai fazer diagnóstico de rede, a gente conectar um analisador para monitorar tráfego. E a gente utiliza o nosso computador que a gente utiliza na organização para fazer esse monitoramento. Então, a autorização ela é necessária para garantir que a aplicação que a gente vai utilizar para monitorar e o nosso usuário, que a gente tenha permissão para realizar tal tarefa. E que o acesso seja bloqueado para todas as aplicações que existem, diferentes da que eu vou utilizar, que existem no meu computador. Só um exemplo. E a confidencialidade? Muita gente pode pensar que a confidencialidade ela é alta, né? A gente tem que proteger os dados. Mas do ponto de vista de I/O, do ponto de vista de dado de processo, a confidencialidade ela é baixa. Por que isso? Por que ela não tem uma criticidade tão alta? Porque os dados de processo, ele não tem significado por si só. Ele é dado, ele não é informação. Para ter informação, ele precisa ter relação com alguma coisa. Vou dar um exemplo. No laboratório que o professor Baratella está, ali no nosso laboratório de controle industrial, tem a planta de nível que ele citou com 2 reservatórios. Não me traz informação nenhuma saber que nesse momento o tanque superior está com uma determinada quantidade de líquido. Por exemplo, eu violo a integridade da planta e eu recebo lá que nesse momento o nível é 20. 20 o quê? É 20 milímetros de lâmina d'água? É 20 litros em volume? Esse 20 é relacionado com o quê? Eu não sei nem a unidade. Então, o dado por si só, ele não tem problema se esse dado ele for capturado por terceiros. Eu não posso, o que não pode acontecer? Eu não posso controlar o sistema, porque isso é a disponibilidade, eu não posso desligar, eu não posso atuar nesse sistema, e nem violar o valor. Eu não posso trocar o valor, porque isso eu estou violando a integridade. Mas eu saber o valor não tem problema. Só que nesse momento a gente tem que fazer uma ressalva. E qual que é essa ressalva que a gente tem que fazer? Quando o dado trata de uma receita, por exemplo, receita de processo, ou qualquer outro tipo de segredo de processo, aí a confidencialidade é importante. E por isso que vai existir uma classe de segurança que vai tratar só da confidencialidade, que é a última classe que vai ser implementada, se caso necessário. Então vamos conversar um pouquinho sobre as classes de segurança. As extensões de segurança, ela definiu 3 classes. A gente tem a classe de segurança 1, 2 e 3.
A classe de segurança 1, que já foi definida, e a definição saiu, a versão 1.0 dela no segundo semestre do ano passado, ela trata da robustez. Ela mistura autorização e mistura disponibilidade. A classe de segurança 2, ela trata da integridade e da autenticidade, e a classe de segurança 3, ela trata da confidencialidade. A gente vai tratar a classe de segurança 1 com um pouquinho mais de detalhe do que a classe de segurança 2 e 3, por causa das especificações já terem sido lançadas. A classe de segurança 1. Quais são os conceitos relacionados a essa classe de segurança? Para tratar de disponibilidade e para tratar de autorização. O primeiro conceito que a gente tem é a assinatura digital dos arquivos GSDs. A segunda é a configuração SNMP estendida. E a terceira é o DCP no modo read-only. A gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhe em cada um desses. A assinatura digital dos arquivos GSDs. Hoje em dia, a gente tem conhecimento que todo dispositivo Profinet, todo escravo Profinet, ele vai ter um arquivo GSD. Normalmente a gente consegue direto com o fabricante. Só que, atualmente, a gente não consegue, o usuário ele não consegue verificar se esse GSD é genuíno. Uma vez que a gente baixa do site do fabricante e depois insere esse GSD no nosso computador, se o nosso computador ele sofrer um ataque, esse GSD ele pode ser modificado. Então a gente não consegue ter nenhum tipo de garantia, uma vez que o GSD está no nosso dispositivo pessoal, que esse GSD ele é genuíno. A gente tem a garantia quando a gente baixa no site do fabricante, mas a partir desse momento a gente não tem mais garantia. E quais que são os objetivos, então, de inserir uma assinatura digital nos arquivos GSDs? A primeira é identificar se o GSD é genuíno. A segunda é verificar se o GSD ele não foi alterado, ele é exatamente igual àquele obtido no site do fabricante, ou obtido com o fabricante. E o terceiro objetivo é confirmar a autenticidade desse fabricante. Se esse fabricante ele é licenciado, se ele está de acordo com os requisitos da associação. Quais são as duas opções que o fabricante tem para fazer a requisição da assinatura digital, para o GSD ter essa assinatura digital e depois o usuário conseguir verificar essa assinatura? Existem duas opções por fabricante. Eu não vou entrar no mérito de discutir qual opção ela é mais vantajosa para cada tipo de fabricante, porque isso envolve modelo de negócio do fabricante, envolve posição de mercado, enfim, envolve N razões que eu vejo que eu não tenho propriedade para comparar fabricante com fabricante. Então, esse detalhe eu não vou entrar no mérito dessa questão. Quais são as duas opções? A primeira opção, o fabricante ele vai possuir uma ferramenta de assinatura de GSD, e essa ferramenta ela vai ser fornecida pela PI. Então, o que o fabricante faz? Ele faz uma requisição de registro nessa ferramenta. E uma vez que o registro ele é aprovado pela PI, o fabricante vai configurar essa ferramenta com as credenciais que a PI emitiu para ele. Então, quando o fabricante ele precisar de um certificado para o GSD, ele já tem essa ferramenta credenciada e ele faz a requisição de certificado para a PI. E uma vez que a PI emite o certificado daquele GSD para ele, ele vai adicionar o certificado na ferramenta de assinatura e utilizar essa ferramenta para assinar o arquivo GSD. E qualquer número de arquivos GSDs podem ser assinados. Uma vez que o certificado foi entregue para o fabricante, ele pode assinar a quantidade de GSDs que ele desejar. E uma vez assinado, o GSD está pronto para ser enviado ao cliente. Então, essa é a opção 1. E qual que é a opção 2? O fabricante ele envia o GSD junto com a requisição de assinatura. Então, o fabricante ele não possui essa ferramenta. Ele só envia o arquivo GSD junto com a requisição de assinatura para a PI verifica a documentação e devolve o GSD assinado para o fabricante, que aí entrega para o cliente. Então, perceba que a diferença nas opções é só uma questão de volume. E uma questão também de burocracia. E no momento que o cliente ele recebe o GSD assinado do fabricante, ele vai importar esse GSD na ferramenta de configuração para iniciar o processo de comissionamento, que é o processo que a gente faz hoje. A gente recebe esse GSD do fabricante, importa na ferramenta de configuração, inicia o comissionamento. Aí, durante a importação, esse GSD é verificado. A gente consegue verificar se o GSD é genuíno, a gente consegue verificar a autenticidade do fabricante, a gente consegue verificar se esse GSD ele não foi alterado. Então, aqui na apresentação, eu coloquei um esquema básico do processo. A gente tem um arquivo GSD,
e existe uma ferramenta de assinatura. Essa ferramenta pode estar com o fabricante, na opção 1, ou a ferramenta pode estar direto com a API na opção 2. Aí, uma vez que essa ferramenta é utilizada para assinar o arquivo GSD, o arquivo GSD vai conter agora o certificado de assinatura, entregue para o consumidor, e na hora que o consumidor faz a importação na ferramenta de configuração, esse GSD é verificado. Aqui eu coloquei diretamente nesse padrão, esse padrão XML, e aqui também tem o perfil da norma ISO, vai ser alterado um campo no GSD. O GSD ele vai conter agora o campo DS Signature, que dentro desse campo Signature vai ter todas as informações de assinatura. Então, essas informações também a gente já consegue visualizar no Profinet GSD Checker. Então, a gente vai conseguir também visualizar essas informações. O segundo conceito, o conceito de configuração SNMP estendida. Hoje em dia, a gente utiliza o SNMP para monitorar os dispositivos. O que a gente monitora? A gente monitora a mensagem de erro, a gente monitora as estatísticas da rede, utilização da largura de banda, a gente também monitora as falhas de rede. Tudo isso a gente consegue monitorar com o SNMP. E qual que é a versão SNMP que o Profinet utiliza? Ele utiliza a versão 1 e a gente não tem a opção de desativar essa versão Profinet antes das especificações Profinet 2.4. A gente não tem nenhuma opção de desativar o SNMP caso a gente não for utilizar. Alguns dispositivos, principalmente de gerenciamento de rede, além da versão 1, eles suportam também a versão SNMP 3. Então, vocês podem ter dispositivos com versão SNMP versão 3, mas normalmente esses dispositivos são dispositivos de gerenciamento de rede. Os dispositivos finais, os dispositivos I/O, eles suportam obrigatoriamente a versão 1. Aí, com a versão 2.4, algumas novas possibilidades para o SNMP eles foram adicionadas. Qual que é a primeira funcionalidade? Desabilitar completamente o SNMP, se caso a gente não for utilizar. E a segunda possibilidade, caso a gente precise, uma vez que a relação de aplicação ela é estabelecida, uma vez que a comunicação entre controlador ou supervisor e dispositivo ela é estabelecida, o SNMP funciona somente no modo read-only. A gente não consegue fazer nenhum tipo de manipulação, somente leitura de informações. Então, esse é o segundo conceito. E o terceiro conceito? O terceiro conceito é o DCP no modo read-only. O DCP é o protocolo que a gente utiliza para fazer detecção, para fazer também configuração de dispositivos no nível de data link. O que a gente faz com o DCP? A gente utiliza, por exemplo, para dar o comando reset to factory, resetar os dispositivos parâmetros de fábrica. O flash, que a gente utiliza na hora do comissionamento, para detectar com clareza qual dispositivo que é, o flash também é um comando DCP. A gente utiliza para atribuir nome para o dispositivo Profinet. A gente também utiliza para fazer a atribuição de endereço IP em determinado dispositivo. Então, a gente utiliza o DCP hoje bastante para fazer comissionamento de rede, principalmente aquele comissionamento inicial. E o que é o DCP no modo read-only? Hoje, a gente tem o DCP no modo read e também no modo write. Depois que a relação de aplicação ela foi estabelecida, ou seja, durante a comunicação padrão entre controlador e dispositivo, a gente consegue utilizar o DCP para manipular o dispositivo. Isso, quando a gente envolve segurança, isso às vezes pode não ser uma coisa muito boa. Então, o que significa o DCP no modo read-only? O usuário ele vai configurar o DCP no comissionamento inicial. Então, quando não tem nenhum tipo de AR, uma relação de aplicação conectada no dispositivo, o DCP está no modo read and write, leitura e escrita. Aí a gente consegue dar o comando reset to factory, a gente consegue resetar ou somente o nome, a gente consegue resetar somente o endereço IP, fazer atribuição somente de uma das duas características. Depois que tem o estabelecimento da AR, ou seja, depois que o controlador ele passa a manipular o dispositivo, a conversar dados, trocar dados de processo com o dispositivo, o DCP
ele entra no modo read-only. Então, enquanto a R continuar ativa, enquanto a nossa aplicação continuar ativa, o DCP fica no modo read-only. Então, esses são os conceitos relacionados à classe de segurança 1. A gente tem os conceitos de assinatura digital dos arquivos GSDs, que é extremamente importante, para a gente verificar a autenticidade do GSD que a gente está colocando na nossa ferramenta de configuração. Porque uma vez que o GSD está errado, às vezes a gente pode ter parametrização equivocada do dispositivo e, para a gente, como comissionador, o nosso dispositivo está funcionando de maneira correta. Só que esse equívoco no GSD pode levar o dispositivo a funcionar de maneira incorreta, sem até mesmo a gente conseguir identificar o problema. A gente tem também a configuração CNMP estendida, que a gente pode utilizar para monitorar o dispositivo. E se caso a gente não for utilizar para isso, a gente pode desabilitar com a nossa especificação do Profinet 2.4 ou executar ela somente no modo de leitura. E o DCP também no modo somente leitura, depois que a relação de aplicação ela está ativa, depois que a comunicação controlador ou supervisor e dispositivo ela está ativa. Falando um pouquinho sobre a classe de segurança 2. A classe de segurança 2, ela trata da integridade e trata também da autenticidade. Lembrando que na classe de segurança 1, a gente viu disponibilidade e autorização. Então, a classe de segurança 2, tratando de integridade e de autenticidade, o que ela traz? Ela traz principalmente algumas funções de criptografia para garantir que os dados transmitidos entre controlador e dispositivo, esses dados eles não podem ser acessados. Então, ela vai garantir a confidencialidade dos dados de configuração. E quais são algumas áreas de aplicação para essa classe de segurança 2? Que ela não precisa ser aplicada a todos os cenários, mas quais são as classes de aplicação onde é recomendado que ela seja aplicada? Em alguns sistemas isolados, com relação de comunicação com o ambiente exterior, ou seja, quando a gente faz acesso de ambiente exterior à nossa planta industrial. Se o nosso sistema está isolado e ele nunca se comunica com o ambiente exterior, a gente garante a disponibilidade desse sistema e a gente garante a autorização de máquinas e usuários local naquele sistema. Mas se caso a gente precisa acessar esse sistema de um ambiente exterior, a gente precisa garantir a autenticidade de quem está acessando. E também a gente precisa garantir a integridade dos dados. E outra área de aplicação são sistemas que eles não podem ser monitorados. Então a gente tem que garantir que sempre os dados estão íntegros, os dados não estão sendo manipulados, porque a gente não pode monitorar esse sistema. Seja esse monitoramento local ou seja esse monitoramento remoto. E a classe de segurança 3? A classe de segurança 3, ela vai garantir integridade, ela vai garantir autenticidade e ela também vai garantir principalmente a confidencialidade de todos os serviços de dados cíclicos e serviços de dados acíclicos. Mas por que ela tem que garantir a confidencialidade de todos os tipos de dados? A gente vai presumir que para uma aplicação precisar da classe de segurança 3, ela precisar dessa confidencialidade, a informação crítica para a empresa, informações sobre receitas da empresa, sobre o modelo de negócios da empresa, ela pode ser omitida por meio da leitura dos dados de I/O. Então, a gente vai utilizar a classe de segurança 3 quando, por meio de uma leitura de dados de I/O, de temperatura, de nível, de pressão, ou de qualquer outro tipo de variável, a gente consegue obter segredos sobre o processo da empresa ou até mesmo sobre o modelo de negócios da empresa. Então, nesse momento, a confidencialidade de todos os dados trafegados ele passa a ser importante, passa a ser relevante para o nosso processo industrial. Então, nesse momento, a gente precisa garantir confidencialidade. Então, só para sintetizar tudo que a gente conversou sobre as classes de segurança e sobre os conceitos.
nós vimos que nós temos 5 conceitos: disponibilidade, integridade, autenticidade, autorização e confidencialidade. A gente viu que disponibilidade, integridade, autenticidade e autorização possuem uma relevância alta, não só para o Profinet, mas para qualquer outro tipo de processo industrial. Aí a gente viu que a partir desses conceitos são especificadas 3 classes de segurança. Classe de segurança 1, que trata da robustez. Robustez, ela engloba disponibilidade e engloba a autorização. A classe de segurança 2 trata da integridade e da autenticidade dos dados e autenticidade dos elementos. Integridade dos dados, autenticidade dos elementos. E a classe de segurança 3, ela trata da confidencialidade. Aí a gente viu que na classe de segurança 1, quais são os conceitos que ela implementa para garantir a disponibilidade e para garantir a autorização. Ela implementa o conceito de assinatura digital de arquivo GSD, ela implementa o conceito de configuração SNMP estendida e ela implementa o conceito de DCP no modo read-only. A classe de segurança 2, ela vai ser utilizada para garantir integridade e autenticidade quando os sistemas isolados eles podem ser acessados por meio de ambiente exterior, através de um acesso remoto, por exemplo, ou sistemas que eles não podem ser monitorados nem localmente, nem remotamente. Então, a gente tem que garantir sempre a integridade desses dados. E a classe de segurança 3, ela trata exatamente da confidencialidade e ela vai ser utilizada quando os dados cíclicos de processo, eles não tratam somente do processo, mas também de segredos da empresa, segredos críticos de processo ou segredo do modelo de negócios da empresa. Então, tem que garantir a criptografia em todos os dados trafegados na rede. Agora, nesse último momento do nosso webinar, da nossa conversa, a gente vai tratar do uso de certificados. Por que os certificados eles são importantes? Eles são parte muito importante do conceito de segurança do Profinet. Por que isso? Porque ele vai garantir a autenticidade dos dispositivos. Essa primeira figura da esquerda que eu coloquei, ela vai mostrar o status de um dispositivo que é entregue pelo fabricante para o cliente, seja esse dispositivo I/O device ou até mesmo um I/O controller. O certificado do fabricante, que está sendo mostrado em vermelho na figura da esquerda, ele fica armazenado no dispositivo. E ele vai proteger o dispositivo, por exemplo, de uma cópia não autorizada. Então, ele vai garantir a autenticidade do dispositivo entregue pelo fabricante. Vai garantir que o dispositivo comprado pelo cliente ele é um dispositivo autêntico, ele não é uma cópia. E quando o operador ele recebe o dispositivo, ele vai precisar colocar o seu próprio certificado, que está sendo mostrado em verde na figura da direita. Então, além do certificado do fabricante, também vai ter o certificado do operador. O operador, com esse certificado, ele vai poder integrar o dispositivo na sua própria infraestrutura de gerenciamento de cibersegurança. E esse certificado ele vai conter a chave pública do componente. E essa figura que eu coloquei agora, ela ilustra a verificação da autenticidade das chaves públicas, das chaves de operador, nesse caso da figura, e também existe a verificação da autenticidade da chave do fabricante. Antes da gente tratar da troca da verificação da autenticidade da chave do operador, de tempos em tempos, durante a comunicação, também há a troca das chaves do fabricante para verificar a autenticidade. Mas é mais importante verificar no processo de inicialização a chave do operador, porque é mais fácil o operador ele sofrer um ataque àquele dispositivo por estar dentro da rede do operador do que uma invasão no fabricante acarretar um dispositivo que não está fisicamente mais lá. Então, nesse caso, eu preferi mostrar a troca de certificado do operador.
E baseado nessa troca, as chaves simétricas, elas vão ser criadas e trocadas. Então, como que vai funcionar essa verificação no sistema real? A gente pode dividir o processo em duas fases. Na fase 1, é realizado o processo de autenticação. Então, nessa fase, vai ter as trocas de chaves públicas do operador para realizar a autenticação mútua. Então, para fazer isso, os nós da rede, eles vão trocar suas chaves públicas, que nesse caso eu estou representando em azul. E, em conjunto, eles vão negociar as chaves simétricas, que vão ser utilizadas na fase 2. Então, eles vão criar e determinar qual vão ser as chaves simétricas da comunicação. E durante a troca de parametrização e dados de processo, é utilizado somente a chave simétrica criada no processo de autenticação. Mas por que é realizado o processo de troca da chave assimétrica para a chave simétrica? Isso é realizado porque o processo ele vai demandar menos poder de computação dos dispositivos do que o processo assimétrico. Então, a troca de chave simétrica ela é muito mais rápida do que a troca de chave assimétrica. Por isso que durante a troca de dados de processo, para não acrescentar mais atraso de processo na rede, a gente utiliza chaves simétricas. Então, durante a parametrização e a troca de dados, há somente a troca das chaves simétricas que foram determinadas e criadas durante o processo de autenticação. Aí, quando o sistema é reiniciado, a gente perde as chaves simétricas e todo o processo vai acontecer novamente. Autenticação das chaves assimétricas, determinação e criação da simétrica, para a partir daí utilizar novamente só as simétricas. Aí durante a troca de dados, além das chaves simétricas, os pacotes eles serão protegidos via código de autenticação de mensagens. Então vai ter um checksum criptográfico que vai ser calculado pelo transmissor entregue durante a mensagem, e isso vai habilitar a verificação desse checksum e também verificar a integridade e a autenticidade de quem está enviando aquela mensagem. Bom, e como que a gente pode se preparar para manipular, utilizar, configurar e dar manutenção em tudo isso? Como que a gente pode se preparar para esse novo momento que a gente está vivendo? Seja esse momento tecnológico industrial, seja esse momento de inserção de muitos requisitos de segurança, porque à medida que a gente vai acrescentando dispositivos, complexidade no nosso ambiente industrial, a gente vai aumentando os requisitos de segurança. Então, como que a gente pode se preparar? A gente pode se preparar por meio de treinamentos, workshops e webinars, igual a gente está fazendo agora, conhecendo os conceitos de segurança, conhecendo as classes de segurança e as tecnologias que vão ser implementadas. Então, a API Brasil, os fabricantes, eles fornecem treinamentos, workshops, vários webinars sobre esses assuntos, e a gente tem também as especializações, que as faculdades oferecem, que as universidades oferecem. Aí, agora, o professor Baratella vai comentar um pouco sobre uma dessas especializações que são disponíveis no mercado. João, obrigado. Antes só de a gente finalizar aqui, a gente abre para as perguntas aí. Eu vi que alguns levantaram a mão e tem algumas perguntas do chat também que eu não respondi ainda. Tá? No final a gente responde. Só para encerrar, né, existem aí os fabricantes, eles possuem treinamentos específicos, né, sobre os produtos, sobre firewalls, sobre determinados tipos de protocolos ou de produtos mesmo. Existem também os webinars, né, como o João falou, que são mais abertos, né, sobre o tema, e cursos mais específicos, né? A gente tem, dentro da Associação Profibus, os treinamentos certificados, né? Se vocês entrarem no site da associação, né, vocês vão ver lá os treinamentos de certificação Profibus, Profinet, Profibus PA, enfim, que estão disponíveis, né? Esse tema de cibersegurança, ele está atrelado ao treinamento de Profinet, né? Que é o foco maior desse assunto. E nos cursos também de especialização, né? Um exemplo aqui é o nosso curso de Indústria 4.0, né? Que nós temos aqui no Inatel, né? Inclusive
está com as inscrições abertas, né, até o final do mês agora de fevereiro, começa em março. Temos lá uma disciplina específica sobre cibersegurança, né, que trata só disso, com os nossos especialistas aqui do Inatel, né, e outras disciplinas de redes industriais, de protocolos de comunicação, de Big Data, de IoT, né? Então, quem tiver interesse aí, pode consultar depois o site aí que está na apresentação, né, www.inatel.br/pós, ou enviar um contato para a gente aí, para a gente poder tirar as dúvidas sobre o curso, né? Ele tem tanto na modalidade presencial aqui em Santa Rita ou Campinas, né, e a modalidade online também, quem quiser fazer online, tá? Então, existem aí vários meios de se capacitar nisso. Além disso, também existem cursos de certificação voltados para a tecnologia da informação, né, onde alguns fabricantes fornecem esse tipo de treinamento, que podem também auxiliar na questão da cibersegurança, tá? E aí a gente encerra a nossa apresentação. Queria agradecer a todos aí, né, o João. Tem algumas perguntas aqui que ficaram para a gente responder aqui no chat. Vamos ver se a gente consegue fechar as perguntas aí. Acho que você está mudo, Silas. Isso. Agradeço aí ao João e ao Baratella, né, pela apresentação. Então, a gente tem aqui algumas perguntas que ainda ficaram em aberto, né? Algumas já foram respondidas no chat. Desculpa. Uma delas, se o S7 Plus possui alguma documentação mais completa. Não sei se vocês têm essa informação sobre essa ferramenta aí. Informação específica de determinado fabricante, eu ainda não consegui compilar. Uhum. Eu também não tinha respondido essa no chat, porque envolve mais um produto, né? Aí teria que verificar mais com o fabricante mesmo. Tá. Eu me coloco à disposição aqui também do colega o Héctor, que apresentou esse questionamento também, para a gente depois poder ajudá-lo aí a tentar esclarecer mais detalhes sobre essa questão, né? Também há um outro questionamento sobre alguma sugestão, né, de questão de certificação de genuinidade, né? Se na questão do uso do MD5 para certificação de genuinidade. Não sei se a gente tem alguma informação que possa contribuir aí com o nosso colega. Desculpa, Silas, eu não cortou aqui para mim, eu não consegui te ouvir. Você pode repetir, por favor? Pois não. O questionamento, né, é sobre questão de certificação de genuinidade, né? Uhum. Então, se a gente sugere o uso da ferramenta o MD5, né, para certificação de genuinidade. O MD5, ele vai utilizar o hash de 128 bits. Ele foi muito utilizado para fazer criptografia, verificação para checar a integridade dos dados. Mas ele também foi feito isso somente contra algumas corrupções que não foram intencionais. Então ele pode ser utilizado sim, mas a princípio não tem nenhum tipo de documentação específica para a indústria oficial da indústria relacionada a esse verificador em particular. Então, eu não recomendaria se fosse uma aplicação oficial que envolva criticidade. Okay. Se for uma aplicação
crítica, se for uma aplicação que envolve uma criticidade muito grande, eu utilizaria as outras versões disponibilizadas pela associação, que ainda que ainda vão ser especificadas. Perfeito. Uma outra questão, né, diz respeito a a questão de fazer uma certificação de cibersegurança pela API. Não sei, Baratella, se a gente já está operacional ou não, né? Não. Esse tema está sendo discutido porque assim, só para o pessoal entender aqui, né? Existe uma sede na Alemanha, né? E depois existem as regionais, né? Que são espalhadas aí ao longo do mundo. O Silas aqui representa a Regional Brasil. E nós somos um laboratório credenciado, né? Tanto de treinamento quanto de tirar dúvidas, né? De produtos da associação. E nós participamos das discussões, né? Ao longo do tempo. Aí existe um plano de trabalho, né? Para fazer um curso desse, mas ele não existe ainda hoje. Tá? Ele vai existir provavelmente aí dentro de algum tempo, mas hoje ainda não existe. Ok. Algum colega aqui participando se a gente tem alguma indicação em Portugal sobre treinamento ou a questão desse material, não sei se vocês têm alguma informação aqui agora sobre esse tipo de material ou um local onde ele possa ter uma formação nessa área. Então, Silas, pode deixar o João. Existe um centro de competência em língua portuguesa. Na verdade, em língua portuguesa é só aqui no Brasil. Nem em Portugal nem em Espanha eles possuem órgãos oficiais da associação. Então, pela língua, eu aconselharia vocês utilizarem, quem mora em Portugal, utilizar o site da Associação Brasileira. Mas durante o levantamento de todas as referências que eu utilizei, a gente acha muitas dessas informações no próprio site da Associação Mundial, o profibus.com, e eu também encontrei muitas informações no PICC e PITC americano, que eles têm o blog deles. Então, se você entrar no site do PICC americano, você também encontra muitas informações relacionadas à cibersegurança. O que eu ia reforçar só para ele é que nós temos a opção de fazer a pós-graduação nossa de maneira online, né? Então, se quiser fazer, dá para fazer de maneira online também, é possível. Eu vou abrir aqui o microfone para o Ettore. Acho que ele tem mais algumas ponderações, assim ele pode falar, né? Falar. Ettore, abrir o seu microfone aí, por favor. Obrigado, né? Esse assunto ele me interessa bastante. Vocês estão ouvindo agora? Acho que eu não tinha dado... Perfeitamente. Beleza, obrigado. Eu tenho muito interesse por esse assunto e eu gostaria de saber a respeito de certificação, né? Vocês responderam já, e a respeito de pentest, se o PI vai fazer pentest em nível industrial nos clientes ou se ele vai homologar quem tem intenção de fazer esse tipo de serviço. Bom, eu ainda não tenho informação de orientação da Alemanha sobre isso daí, mas estou anotando aqui, Ettore, e para a gente poder dar uma verificada, mas ainda não. Não sei se você tem alguma informação diferente. Não. Hoje os laboratórios de teste que existem no mundo, eles fazem teste do protocolo, né? Do protocolo Profibus e do protocolo Profinet, mas na parte de cibersegurança ainda não. Tem nenhuma novidade com relação aos laboratórios, não. A certificação. Tá. Eu dei uma estudada em cima do pouca documentação que eu achei em cima de S7 Plus, e até então eu tinha entendido que isso era a maneira com que o Profinet conversava
entre todos os dispositivos. Então, a S7 Plus é realmente só da Siemens. Exato. Tá. Não, tá bom. Então, realmente eu tinha entendido errado isso. Beleza. Não, muito bom. Muito obrigado. Ok. Ora, Isso. Estou à disposição. bom, eu tenho a impressão que a gente também já avançou aqui no nosso horário, né? E, mais uma vez, eu queria agradecer ao João Pedro, né, pela apresentação, Eu que o agradeço a professor oportunidade. Paratella também, excelente, né, por contribuir conosco, né? Tanto a gravação desse material, ela vai ficar disponível no áudio, perdão, a gravação do áudio aqui do nosso evento, ele vai ficar disponível no canal do YouTube da PI Brasil, quanto no próprio site. E também vocês vão receber por e-mail nos próximos dias esse material também, depois, posteriormente, a apresentação, né, que foi utilizada em PDF. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa tarde e espero reencontrá-los aí em outros eventos da PI Brasil. Para a tela, João, se quiserem se despedir. Queria agradecer, Silas, mais uma vez pelo espaço. É um tema bem, como eu disse, atual, né? Muitas coisas ainda têm que ser respondidas, né? Mas eu acredito que com o avanço do tempo aí, isso vai se tornando cada vez mais trivial aí para as empresas e para todo mundo trabalhar. E agradecer à associação pela disponibilidade, pelo tempo. Ok. Uma boa tarde a todos e até uma próxima, então.